Ora viva, votos de muito boa tarde. Já no ar mais uma edição do Selo Cultural, o espaço aqui da Televisão Pública de Angola, dedicado à promoção da arte e também da cultura angolana. Para esta edição a abrir, vamos à habitual conversa e hoje recebemos o artista plástico Albino da Conceição para uma conversa sobre trajetória, inspiração e também sobre o papel da arte a nível da sociedade. Mas como sempre, bem depois da nossa conversa, vamos destacar algumas das atividades culturais que marcaram a semana aqui no nosso país, com eventos ligados à música, ao teatro, à dança, à literatura, às artes plásticas, que continuam sim a dinamizar o panorama cultural a nível desta imensa Angola. Para já, você é nosso convidado, junte-se a nós para vivermos então de forma intensa o tempo que é reservado aqui ao Selo Cultural. Mas como sempre, a abrir, conheça o perfil, conheça a trajetória do nosso convidado, Albino da Conceição. Acompanhe. Realismo surgiu no século XIX. É a corrente que tentou mostrar a vida como realmente ela é. Assim como quem mostra a verdade, nua e crua. Os pintores Gustavo Courbet e Almeida Júnior serviram-se da essência deste movimento para passar a mensagem das suas obras. Embora no presente ainda existam outros pintores, em Angola um deles é Albino da Conceição e, curiosamente, é o convidado do Selo Cultural. Ele pinta o realismo expressivo, que é determinado pela tonalidade das cores. Essa corrente está patente no retrato que faz da nossa cultura, da natureza e dos rostos angolanos. Já agora, um deles é o do seu pai, Antônio José Neto. Albino da Conceição é um artista que, durante a execução de um quadro, não faz esboço a lápis. Ele usa diretamente a tinta na tela. Tudo porque a tinta a óleo permite fazer correções devido ao tempo de secagem. O nosso convidado começou a apaixonar-se pelas artes quando ainda estudava na Escola Angola Quiluange, fim dos anos 70. Foi aluno da professora conhecida como Bagunça e até figurou no quadro de honra. O antigo morador do Casquel acaba por ser um ativista plástico porque começa a intervir a partir da sua zona de residência e a congregar jovens para a pintura. Fez exposições individuais no Brasil, Dubai e em Portugal. Neste último país, deu a ver os seus reflexos na Galeria Nuno Sacramento, em Aveiro. Neste evento, ele aborda as belezas naturais de Angola. Albino da Conceição fez também a exposição com o tema Pinturas do Coração. Mostra o encanto das pedras de Punguandongo, a altura do Morro do Moco, a força da Barragem das Neves e a densa floresta do Mayombe. A investigação de 2 décadas a museus e a mercados de artesanato deu-lhe uma linha estética que explora a arte por meio de símbolos e traços específicos. Rosa Lemos, o convite a Albino da Conceição surge na véspera da sua exposição alusiva ao Dia de África, intitulada Sou Angolano, Sou Africano. E claro, o artista vai falar dos últimos dados sobre este evento, que encerra a 18 de junho deste ano. Em termos de amostras coletivas, fez várias com Álvaro Macieira. Uma delas aconteceu no Museu da Moeda. O envolvimento de Albino da Conceição no mundo dinâmico da cultura não é apenas por meio das artes plásticas, está também ligado ao mundo das letras. Albino da Conceição escreveu a obra No Cazenga Eu Fui, No Cazenga Eu Fiquei. O livro apresenta uma narrativa real e que emociona, que terá ajudado a apagar a imagem de criminalidade e insegurança que se tinha do Cazenga. Albino da Conceição vende também aos leitores a faceta cultural do município. Na música, por exemplo, destacam-se os nomes de Urbano de Castro, David Zé e Orlando Loy. Albino da Conceição José, um homem que gosta de pintar, aprecia as cores. Albino da Conceição nasceu no Marçal, depois se mudou para o bairro indígena. Logo a seguir, parte do bairro foi demolido e Bininho, como era tratado na infância, teve de fixar residência ainda sob tutela dos pais, no bairro Casquel, na rua 43.
O antigo estudante do INEF nasceu 2 anos depois do início da luta armada de libertação nacional. Para já não sabemos se tem por hábito promover uma sessão cultural no dia do seu aniversário. Se assim for, caso seja convidada, uma equipa do selo cultural estará no local do evento. Albino da Conceição José comemora 63 anos, 4 dias depois da celebração da Dipanda. Fica a proposta, se o homem da Dizola achar conveniente, então vamos juntos a apagar a vela. E estou convidado para esta edição do Selo Cultural, Albino da Conceição, artista plástico e escritor. Albino, muito boa tarde e muito obrigada já por aceitar o convite de estar connosco aqui hoje no Selo Cultural. Muito boa tarde, muito boa tarde. Estou-me a rir porque achei engraçada a forma de se convidarem para o meu aniversário. Okay. Não é uma questão de confirmar, estamos ou não convidados. Certo, vamos agora conhecer um bocadinho como é que surgiu esta paixão pelas atividades culturais ligadas às artes plásticas e também à literatura. Como é que tudo isso começou? Bem, é assim, as artes plásticas eu já disse várias vezes, não tenho um marco, dizer que começou aos 2 anos, aos 5, aos 10, não é possível porque desde que me conheço sempre gostei de desenhar, pintar, sempre gostei das cores, conforme o vosso colega na peça até aqui descreveu. A parte da escrita, acho que é também um pouco sequência do ler, a obrigatoriedade de aprender o português, escrever, e acho que isso tudo, depois por si, e com o andar dos tempos, acabou por despertar em mim também esta área de trabalho. No resto, do ponto de vista de cultura, eu acho que todos nós, enquanto angolanos, somos um elemento de cultura. Por isso é que conseguimos, no meio de outros, conseguimos nos distinguir. A gente sabe que aquele é um angolano, porque todos nós somos um elemento claro de cultura. Se pode perceber esta apetência, tanto pelas artes plásticas como pela literatura, e o seu desenvolvimento foi um bocadinho fruto do autodidatismo. Ou durante esse percurso também houve aquele processo de formação, houve figuras que de alguma maneira influenciaram este gosto pelas artes plásticas, pela literatura, até se tornar o escritor e o artista plástico que é hoje? Assim, vou começar. A escrita aprendemos, qualquer um de nós, eu às vezes digo que a educação é um processo que não depende da nossa escolha, não é? E a escrita fomos obrigados a... É um processo natural. Sim, é um processo natural. Fomos obrigados a aprendê-la, não é? Mas acho que a vontade de escrever, tornar público, pode ter decorrido um pouco da muita leitura. Eu sou um viciado na leitura. E depois, pronto, a gente vai aprendendo, mesmo durante o período, aprendemos as regras de como escrever livros, se é em prosa, se é em versos, isso, pronto, aprendemos. Eu tive a oportunidade de manter comigo esse aprendizado do ponto de vista da escrita. Das artes plásticas, acho que foi um pouco a influência das professoras, e no caso sou feliz, digo assim, porque foram professoras, não tive, portanto, todo o período não tive professor de desenho, tive professoras de desenho. E esqueci-me, na escrita também uma grande influência do pai. Ele, embora não seja escritor, mas é um daqueles que obrigou-nos muito a gozar com ele, digo, ele procurou-nos tentar um português, não é? E então estava sempre a corrigir, tanto que hoje temos nós também o vício de corrigir quem não estiver a falar muito corretamente. Não é? As artes plásticas foram, acho que as professoras que tive, a felicidade, a professora Luísa Romualdo, que por acaso só não esteve na exposição que fiz, as exposições que fiz no exterior, mas todas as exposições que fiz aqui, ela tem estado presente. E já confirmou que amanhã também vai fazer tudo para estar, a professora Luísa, que foi uma professora muito exigente comigo, né? E como é que era? Como é que era o Albino da Conceição em criança com lápis na mão? Eu sempre gostei de riscar. Não sei se risquei paredes, né? Também eram paredes de madeira, não é? Enquanto miúdo. E acho que não tivemos... Que é característica de todas as crianças, sim, não é? Acho que é a fase do descobrimento. É a fase o que é que o lápis faz. Okay.
Depois, na escola, e acho que depois fui ganhando o jeito, não é? Fui ganhando o jeito. A minha irmã mais velha, acho que lembro-me dela me ensinar a desenhar as cubatas e os coqueiros. Ela tinha uma maneira muito peculiar de os desenhar. E depois, a professora Luísa teve a particularidade de, por ter sido minha professora, hoje não tenho certeza se ela foi minha professora no primeiro e segundo ano, mas foi minha professora na 7ª e 8ª classe. E então, ela fazia que, quando geralmente na aula de uma semana, ela dava o trabalho para a semana seguinte. E então, na primeira semana, todos tínhamos um trabalho para apresentar na semana seguinte. Quando foi do segundo trabalho, os outros apresentaram 2 trabalhos, ela a mim me mandou apresentar... Não, os outros apresentaram um trabalho e a mim ela mandou apresentar 2. E eu, pronto, cumpri, apresentei os 2. Na terceira semana, para a quarta, aos outros era um trabalho e a mim 2. Eu resolvi reclamar, como... Tentar saber o porquê, não é? Um bom reclamante, resolvi perguntar, mas professora, os outros só têm um trabalho... A professora está-me a pedir 2 e ela, muito calmamente, ficou assim, disse, está bem, então vais trazer 3 para a próxima semana. aumentou a penalização. Já certamente não, naquela altura... Não terá sido penalização, não é? Mas foi um incentivo, sim, foi um incentivo, não é? Descobriu em si o talento pela sim, porque ela viu artes. Já que, bem, eu não podia, tendo em conta o meu desenvolvimento, não podia dar-me o mesmo trabalho que os outros, tinha de dar mais, porque senão eu ia perder. A gente, quando depois me licenciei em pedagogia, percebi isso, não é? Porque se o aluno tem capacidade e competências, temos de o exigir, porque senão ele deixa de ter interesse para a aula. Por esta aula. Daí para frente, quando é que sentiu que valia a pena apostar nesta arte também? Quando é que resolveu profissionalizar-se e que referências, né, teve naquela altura, para além desta da professora, que também foram determinantes para o crescimento nas artes plásticas? Eu, de facto, sempre gostei das artes plásticas, não é? De forma natural? Sim, sempre gostei. Quer o desenho, quer a formação manual, o manusear matérias, objetos, sempre gostei. E acontece que eu fiz a licenciatura fora, fiz a licenciatura na Bulgária, e havia um período em que eu, estando de férias, ia acompanhar os colegas, fiquei no primeira semana a assistir os colegas da Faculdade de Belas Artes, e eles depois convidaram, por ser um assistente assíduo, então resolveram perguntar se eu não queria também pintar, não é? E pronto, quer dizer, quando viram que eu sabia pegar os objetos, então, nos períodos em que eles tivessem aulas ao ar livre, geralmente era o período de oficinas ou residências, eu quase sempre, quando tivesse possibilidade de me livrar um pouco do desporto, estava com eles. E pronto, acho que foi isso que me fez. Depois, eu acredito, ao fazer um pouco uma previsão do percurso político, em 2015, um pouco por exigência dos filhos, eu fiz então a primeira exposição individual. Portanto, eu só fiz a primeira exposição individual em 2015. E acho que aquilo foi um pouco no sentido de também comunicar à sociedade que, quando deixarem de me ver na área do governo, não é? Na área de ministro, na área de ministério, portanto, não se assustem porque podem me ver noutras áreas, não é? E é assim que passei, sim. Passamos a conhecer não só o político, mas também sim, o artista. Sim. Mas também o artista. Sim. Aconteceu a primeira exposição em 2015 e disse que sim, que era uma forma de chamar a atenção à sociedade de outras habilidades, não é? Para além de estar ligado ao desporto. Sabe porquê? Porque senão hoje as pessoas iam dizer, não, ele já não tinha nada a fazer na política, então arranjou aqui uma coisa. Mas como ainda estava, na altura ainda era secretário de Estado, bem, aí já não poderão dizer depois que eu estou à procura a todo custo de alguma atividade de voltar a aparecer, não é? De continuar a aparecer. Sim. Mas... Olha, vamos ainda voltar à política. Muitas vezes diz-se que a política é um mundo muito cinzento e cheio de muito estresse. Olhou para a pintura como seu balão de escape, de oxigênio para esquecer um bocadinho daqueles que são os problemas que a política acarreta. Também utilizou para este fim. Eu não sei se o mundo político é cinzento ou é adaptável como o camaleão, está a ver? Muda as cores
regularmente, não é? Há umas que são permanentes, aquilo que são as cores dos nossos partidos, mas depois, na sua execução, há ali uma transmutação muito grande. Não é? Mas não deixa de ser muito estressante. Vai acontecendo. É muito estressante. Continua a ser, é muito estressante. É muito porque no caso do governo, termos um grupo de cidadãos que está à espera que alguém resolva os problemas dos outros, dos demais, não é? E às vezes os cidadãos, ou se calhar é a imagem que nós políticos passamos, e no caso do governo, de que somos super competentes, se calhar deve ser isso, não é? E então as pessoas ficam à espera. Eu não tenho água, alguém tem de trazer água. Eu não tenho energia, onde me trazer? E, portanto, isto tudo cria muito stress. Então, usou, em algumas vezes, esta paixão que tem pelas artes plásticas para poder esquecer esses stress, esses problemas, que a responsabilidade... Ele não é possível esquecer, mas ajuda muito a aliviar a carga que o stress em si provoca, não é? Ajuda muito a aliviar, porque senão tem um período, se nós não tivermos cuidado, quase que nos esquecemos que somos também cidadãos, somos o pai da família, somos o marido da nossa esposa, não é? Porque a forma, a intensidade como a política consome, não dá para descrever. Quando estamos seriamente, quando estamos empenhados no sentido do cumprimento da missão... Completamente envolvidos, certo. Quando eu deixei de ser... Quando terminei a minha missão de administrador municipal do Kazenga, portanto, eu terminei em dezembro de 2020, e então aí, acho que em dezembro, no final de dezembro, um dos filhos disse-me... Estávamos a conversar e ele assim, papá, tu só entravas aqui em casa para dormir. As atividades consumiam-lhe a maior parte do tempo. Sim. Em que momento pegava na sua arte como artista plástico ou até na escrita para poder encontrar-se, para poder estar consigo mesmo? Não tinha um momento específico, geralmente à noite, não é? Porque eu digo, o topo da intensidade foi mesmo o administrador do Kazenga, não é? Não que, enquanto secretário de Estado e ministro, que não tenha... Tivemos também assuntos grandes e com potencial perigo para resolver, mas, de facto, a administração do Kazenga foi a que mais consumiu, porque eu, às 5 da manhã, há vezes que às 5 da manhã eu já estava no território do município. E então, a hora que aproveitava de quando em vez para pegar as tintas era... a partir das 20, 21, quando chegasse às 19 a casa, não é? Porque havia vezes que mesmo assim chegava a casa às 23, 23h30. Era porque a esta hora servia de momento de inspiração ou porque, tal como questionei-lhe a instante, ajudava a esquecer um bocadinho dessa que era a exigência, que a responsabilidade por si só tinha? Não ajudava a esquecer, ajudava a preparar-me. Eu digo mais assim, porque enquanto estivermos na missão não é possível esquecer que somos a missão que estamos a cumprir. Mas ajuda a nos prepararmos e a realimentar, buscar alguma energia exatamente para o cumprimento do dia seguinte do serviço público, não é? O cumprimento do serviço público exige disciplina e tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Olhar para as artes plásticas é daqueles que adotam prefere uma total liberdade ou também é preciso muita disciplina para trabalhar, por exemplo, para terminar um quadro? Também tudo é resultado de disciplina, se queremos respeito de quem nos observa. Tudo exige disciplina, exige alguma ordem. Agora, não será disciplina, a disciplina é no sentido daquilo que vou fazer e do objetivo que tenho que conseguir alcançar, tenho que conseguir atingir. Vamos lá ver, se eu me propuser desenhar o rosto, o retrato de alguém, eu não posso ficar satisfeito enquanto não atingir, do ponto de vista da exatidão, na figura que reproduzi, exatamente os mesmos traços os traços da pessoa que quero, do rosto que quero expressar ali. Posso depois colocar para além do rosto outros elementos, mas eu tenho de conseguir, eu não posso desenhar o albino e depois apresentar uma figura do João, não é? Certamente. E aí exige disciplina, porque enquanto não tivermos atingido, de facto, a imagem real, não podemos parar. E isso é um pouco a disciplina que nos faz. Por isso é que nas artes plásticas apostou pela técnica do realismo,
Por causa dessa cobrança, dessa exigência, quase até perfeccionismo naquilo que é o trabalho que faz? Eu não comecei. O realismo hoje, para mim, já não terá assim tanta importância, porque realismo, portanto, os das artes já hão de me entender, porque com o revestimento, não é, que a fotografia hoje conseguiu, porque a fotografia foi um período que aparentemente podia perder espaço para outra parte de mídia, não é? Mas felizmente a fotografia conseguiu se reinventar e hoje a fotografia é bonita, portanto hoje portanto é mesmo uma arte, não é? E então quando eu fiz realismo, porque no princípio, primeiro porque conforme disse, tinha de aparecer como um artista plástico, não é? Em 2015 ia aparecer, mas os outros colegas das artes tinham de dizer, bem, está aqui um colega das artes, não podia fazer surrealismo, não podia fazer abstrações. Então porque eu fiz durante os 2, 3, 4 anos, procurei paisagens angolanas, essencialmente estas, não é? E aí tínhamos de respeitar, eu não podia fazer as quedas de Calandula como se fossem as quedas do Ruacaná, não é? Portanto, as pessoas têm de ver que, de facto, há uma diferença de altura. Eu não podia fazer o deserto do Namibe e procurar e sair à floresta do Mayombe, não é? Tem que trazer autenticidade. Exatamente. Trazer então, autenticidade nos seus trabalhos. Depois disso é que dei o salto seguinte, para variar. Eu disse às pessoas que podia fazer retratos, porque alguns, a princípio, tinham algumas dúvidas, não é? Então, também tive de fazer retratos. Quando, do ponto de vista da afirmação da classe, as coisas estão conquistadas, aí temos a liberdade de poder... De explorar várias técnicas dentro das artes. Sim. Mas, atualmente, quem olhar para aquilo que é o trabalho feito pelo Albino, o que é que vai encontrar? Quais são as histórias que pretende contar? Quais são as histórias que já contou? Quais são as histórias que tem contado? Sim, um artista plástico tem de ser um elemento ativo da fiz, sei lá, será de 2019, 2020, que está totalmente atual e há de continuar a estar enquanto o ser humano continuar a se odiar, não é? Que é um quadro que eu ponho que é No Comment, que é um quadro da guerra, é um quadro que vale em qualquer paisagem de guerra urbana, não é? Eu, quando expus pela primeira vez o quadro no Dubai, os estrangeiros todos, quando aparecessem, como foi o período da guerra da Síria, a primeira pergunta que faziam é se aquele cenário era Síria. E eles diziam, não, isto é o Cuito, o Bié, no meu país, que vocês não souberam, mas que também ficou exatamente em escombros. Eu ainda disse, infelizmente hoje não vão encontrar, porque o edifício que estava totalmente derrubado, o governo resolveu retirar. Então a história neste aspecto ali foi apagada. Portanto, tenho este quadro que aborda de facto questão séria. Eu tenho um outro que é a Arca da Escravatura, que já decorre do início da série que vou expor amanhã, que é da geometria africana. Ela, embora não ser com os sinais, mas é a história sobre a África, não é? Portanto, é apenas uma embarcação. Mas quem olhar para ele, é uma embarcação que não tem pessoas, mas todos, quando olharam para ele, dizem isso é um barco de escravos, não é? E, portanto, são coisas... Há um quadro que esteve aí na peça anterior que eu fiz, foi sobre a pandemia da Covid-19. E na altura eu fiz a exposição daquele quadro, só mesmo aquele quadro, não é? Como na altura não podia haver também muita concentração de pessoas e tudo, aquele quadro esteve exposto, acho, durante 3 meses no Hotel Epixana, sobre a pandemia, não é? Então eu tenho, portanto, as minhas obras terão sempre uma mensagem, abordarão sempre algum tema, mesmo quando se tratam de quadros abstratos. Não é? Certamente. As questões sociais sim, também eu abordo. Porque é um assunto que também faz parte. Sim. Porque o artista não pode ser um ente pacífico da sociedade, não é? E aqui entenda o pacífico não com o contrário do belicista, não, mas tem que ser não pode ser pacífico no sentido de apenas atirar cor para aquilo, para a tela, ou atirar cor para o papel, não é? Tem de atirar cor e dizer às pessoas, esta cor representa X, portanto é isto que... Porque a arte também tem aquela questão pedagógica, não é feita só para entreter, mas também para educar, ou não tem essa responsabilidade? A arte tem de falar.
Portanto, mesmo quando forem sinais. Eu esqueci-me de dizer, eu também sou ator de teatro, não é? Opa. Eu também sou ator. E então, a arte tem de falar. Por exemplo, eu falei da questão do ator-teatro porque o teatro, do ponto de vista das artes cênicas, é a atividade que mais mobiliza a percepção do cidadão. Porque quem está a assistir tem a certeza de que o ator, naquele momento, não pode corrigir o que está a fazer, não é? No cinema, nas novelas, é possível depois da edição. No teatro, é ali, é no momento. É o momento e agora, é já. Então, nas artes plásticas, temos a sorte de podermos fazê-la, não é? A gente faz em 1 mês, 2, 3 meses, o que for, e depois, quando o artista acha que já está satisfeito, fazemos a exposição. E ela tem que sempre, para mim, não é? Tem sempre que falar. Portanto, é uma opinião que é minha, não é? Há outros que poderão apenas pôr cor no papel, fazer traços, mas eu acho que a arte tem de mas falar. Esta comunicação às vezes fica subentendida, porque o artista, ao pintar uma tela, ao fazer a sua demonstração, fazer o seu desenho, Sim. ele atribui um tema. Atribui um nome. Atribui um nome a esta Parte tela. de um tema, atribui depois um nome. O nome. Sim. Mas eu, como apreciador deste trabalho, desta arte, eu faço uma interpretação completamente diferente. Não faz diferente, faz a sua interpretação. Faço a minha interpretação. E é assim que tem que ser. Eu, pelo menos, por isso é que falamos há bocado da arte, aquela que é exata, que é a fotografia. Esqueci-me. A arte, o impressionismo, que é uma outra versão. Impressionismo. Eu, quando pinto, eu procuro que uma parte da obra seja concluída pelo observador. Eu, quando pinto, os meus quadros têm sempre um momento que quem completa é quem está a ver. Então, aí agora depende da visão de cada um. Ok. Não é? Portanto, se usar óculos e ter um bocado de imprecisão dos traços, há de completar da sua maneira. Quem não usar óculos, há de completar... Há de ver da maneira também. Exatamente. Eu procuro... Dá essa liberdade. Dá essa liberdade portanto, a quem uma característica observa os seus quadros. Sim, Mas gosta muito das cores. Gosto muito das cores. Aposta em cores, em cores cada fortes. alegria, do ponto de vista, acho que é assim. E mais, e agora para a exposição que vamos inaugurar amanhã, é mesmo cores, no sentido das pessoas entenderem que o sol africano tem cor própria, não é? O sol do mundo é só um, não é? Mas é preciso que se entenda que o sol africano tem cor própria. É mesmo um sol quente, não é um sol frio de 3 meses, não é? Portanto, não sei se me estão a entender. 3 meses é o período de verão em que os que vivem mais para a parte norte, mais para a parte sul, é a altura em que festejam. Nós temos o sol o tempo todo. Então, eu gosto da cor por isso, não é? E a técnica que usa, para além, diferente dos outros artistas plásticos, eu sei que, acredito, corrija-me se estiver errada, que para além dos pincéis, usa espátula. Sim, eu essencialmente uso espátula. Mas isto porquê? Porque é mais a espátula do que outros instrumentos para dar vida e cor às suas telas? Bem, assim, eu gosto do desafio, né? E a espátula é um objeto metálico, não é? Diferente do pincel, que são pelos, não é? E é muito mais maleável, não é? Eu gosto do desafio, de maneiras que acho que em algum período do meu crescimento, por ter visto, acho que o meu pai tinha um compêndio de desenho, que foi também uma das peças que me serviu muito para o aprendizado, e os chamados clássicos da altura tinham a espátula, e eu pus como meu desafio que em algum momento ia até de usar a espátula. De maneiras que quando automatizei a técnica em mim, disse, bem, agora é mesmo a espátula, de maneiras que retratos, carros, portanto, tudo o que for, eu consigo fazer hoje é com a espátula que eu faço, não é? Uso o pincel para assinar o quadro, não é? Mas no geral eu gosto, portanto, é o sítio onde... Mais à vontade a trabalhar com... Porque eu gosto de traços, eu gosto para já gosto de misturar a cor, não é? E eu, ao contrário de muitos colegas, eu não misturo a cor na paleta, eu misturo a cor na própria tela. Na tela. De maneiras que, para conseguir obter o efeito bom para mim e bom para quem vai observar,
eu preciso de carregar a espátula. Portanto, e é melhor com a espátula do que com o pincel. Tá? Quanto tempo leva a pintar um quadro? É muito relativo. Depende. Até hoje, o quadro que mais tempo levei a fazer foi um quadro de 40 ou 50 por 40 centímetros. Portanto, é uma tela mais ou menos pequena. Foi o que mais tempo levei a fazer. Porquê? Porque ele tinha muito pormenor e tive de usar pincel para além da espátula. Para complementar. Sim, para cumprir, não era? Aquilo era uma imagem da cidade de Luanda, vista da ilha. E então aquele foi, assim, do ponto de vista da área pintada, foi o que mais tempo me levou. No resto, eu tanto posso pintar um quadro em 2 horas, como posso pintar em 1 mês, 2 meses, tudo depende se o comportamento da cor me corresponder de imediato e não tiver que fazer recurso a outras técnicas, posso levar 20 dias, 15 dias, tudo depende para a exposição da manhã. Eu tenho obras que devo ter levado 2, 3 horas, mas há obras também ali, por exemplo, a obra central da exposição deve-me ter levado, sei lá, 15 dias, 20 dias, porque para além da tinta eu tive de costurar a obra, não é? Que é assim que a minha mulher diz que eu estava a costurar a obra. Tive de costurar a obra, porque pus corda, não é? Agora, o quadro, né? Do ponto de vista do que vai estar na exposição, a obra que mais tempo me está a levar é a cortina, porque quem for à exposição há de passar por uma cortina e entrar para a exposição, há de fazer parte da exposição. Essa cortina, sim. Daqui a pouco vai contar-nos a história desta cortina. Mas diz-me, Albino, qual foi o quadro que já pintou e que mais lhe custou vender ou ter oferecido? E se realmente isto aconteceu, por que isto se deu? Qual é o significado que esta tela tinha para si? É assim, o quadro que me custou até hoje libertar são 2. Eu tenho um que é a gente chama o quadro master, e é quadro master porque foi nele que eu tenho uma outra particularidade. Eu não desenho na tela branca. Preferencialmente eu desenho na tela cor beige, mais ou menos por aí, não é? Não desenho na tela branca. E eu vinha da tela branca e depois, quando passei exatamente para esse tipo de tela, eu tive de ensaiar as cores, de ver como é que jogavam, porque no primeiro momento eu errei. Comecei a pintar e estava a comportar-me como se estivesse a pintar numa tela branca. Acontece que portanto, nós nas artes plásticas chamamos saturação da cor, assim na linguagem normal será a intensidade da cor, não é? A intensidade da cor naquela tela não tem de ser melhor trabalhada, porque ela não tem, a intensidade diminui naquela. Então eu, ao desenhar no primeiro momento na tela que uso preferencialmente, falhei. De maneiras que eu deixei a tela ao lado e sempre que tivesse que experimentar como pintar na tela, no novo elemento, fazia ali. Pronto, aquela ficou a tela master. Essa não vendo, não é? A outra tela é uma em que eu pinto, mas esta não fui eu que não me quis libertar, foi já a minha mulher, não é? É de uma mulher dos Imbas, do nosso povo Imba, não é? Ali do sul do Cunene, e que também tem vivência na Namíbia, em que em princípio havia a previsão de oferecerem um certo montante, mas depois a mulher disse: Bina, eu quero essa tela. E pronto, a tela está em casa. No resto, eu quando ofereço alguém, não fico triste. Eu se ofereço é porque quero, não é? Pronto, é mesmo a minha doação. Aí não tem... Sempre que dei foi porque escolhi e ofereci. Do resto não tenho... Quanto a vender, sempre que tiver que vender, eu vendo, porque se fiz a tela e se as pessoas quiserem comprar... Também tem esta vertente comercial. Em instantes fez referência que pintou o retrato de uma das mulheres que demonstram aquela que é a cultura do nosso país. Olha para esse aspecto quando prepara as suas exposições, quando pinta as suas telas, para a questão da nossa identidade cultural também. Sim, quase sempre, não é? A não ser, ou melhor, e agora adotei, por exemplo, mesmo que eu estiver a fazer uma paisagem europeia, portanto é um princípio que agora adotei, vou pôr vou fazer a paisagem europeia, mas quem estiver a observar é de saber quem pintou
esta paisagem europeia é um africano, porque eu hei de pôr os símbolos nesta paisagem. Portanto, é um propósito que vou já, e é uma decisão que vou daqui para frente tomar. Mas eu sempre que pinto tenho que ter em conta que sou africano. Daí o nome da exposição da manhã. Eu tenho que ter sempre em conta, sou angolano, e quem estiver a ver um quadro meu na Austrália, nos Estados Unidos, na Suíça, há de ver bem, este de facto é de um africano. É isso que temos que conseguir fazer. Da mesma forma que os europeus, não é, fizeram-nos, em determinada altura, com a imagem, acreditar mais na cultura deles do que na nossa. Do que na nossa, é o tal processo de aculturação. É este o impacto que cria, é este o feedback que recebe quando participa em exposições a nível internacional. A questão da africanidade está sempre presente e sente que quem acompanha a exposição vê isto nos seus trabalhos. Albino. Sim, no geral vem. Por exemplo, o quadro sobre a pandemia, embora ser um abstrato, mas quem vê, e por causa das cores, diz este quadro é quem pintou é um africano, não é? No geral, eu deixo esse traço, não é? Procuro, porque é até a questão da identidade, não é? Somos um artista plástico e temos que conseguir ser artista plástico com orgulho. As pessoas têm que dizer, não, este é africano, este é angolano, este é beninense, é camaronês, é assim. Temos que conseguir fazer. 2015 aconteceu a primeira exposição a nível nacional. Internacional, quando é que aconteceu? Foi em 2017. 2017, foi em Aveiro, em Portugal. E como é que foi essa experiência, Albino? Foi muito boa. Foi muito boa porque o horário da exposição da abertura era às 18 horas e às 17h30 tínhamos já, portanto, a frente da galeria estava cheia, não é? E então o galerista, o dono da galeria, veio ter comigo e era assim, Albino, o que é que fazemos? As pessoas já chegaram. Disse, se às 18 horas, vamos abrir às 18, porque poderá sempre alguém chegar para as 18, se a exposição já estiver aberta, de haver alguma desilusão. Então ficámos ali na conversa, mas foi muito boa experiência, porque meia hora antes a galeria estava cheia. Foi muito bom mesmo. Valeu a pena e serviu de incentivo para outras exposições. Sim, valeu a pena. A exposição que fiz em 2018 no edifício Quilamba, ali a Marginal, também foi, eu acho que foi a exposição que eu tive, foi a mais cheia que eu tive. Acho que foi a de 2018, até agora, não é? Acredito que a da manhã há de ultrapassar a de 2018, porque a forma como comunicamos e pelo interesse que eu estou a sentir das pessoas, acredito que amanhã há de estar muito cheia. Vamos esperar que sim. A equipa do Selo Cultural tudo vai fazer para poder acompanhar a abertura dessa exposição. Albino, com a experiência que teve do lado de lá, eu quando falo do lado de lá, falo do fato de ter estado também no governo. O que é que ainda falta fazer para que os jovens artistas das nossas províncias consigam despontar, consigam viver da arte? Eu falo da arte de uma forma geral. Sim. Já disse-nos aqui que, para além de estar ligado à pintura, à literatura, também esteve no teatro. O que é que está também a faltar? Estou, não é passado. Ainda continua ligado ao teatro, ok? Sim. O que é que falta para que isso se torne uma forma de vida, de ganho, de sustento, principalmente da nossa juventude? Bem, a resposta que der não será exata, não é? Porque é complexo do ponto de vista. A razão não é apenas uma, não é? Primeiro é preciso dizer que eu hoje tenho a certeza, o país todo, quando falo de país não é Luanda, tem bons artistas plásticos. Tem bons artistas no geral. De uma forma geral. Sim, artistas plásticos, artesãos, cantores, tem bons, com muita qualidade, não é? Hoje não é estranhar a gente chegar ao Mochico e encontrar uma obra bonita, encontrar um cantor com uma voz. Portanto, o país, no geral, acho que depois de termos nos sentido em paz, de verdade, acho que houve. É uma questão natural, houve uma explosão criativa. Porque deixámos de fazer, por exemplo, o primeiro quadro que eu expus, não me esqueço, a imagem tem até hoje, era um blindado a pisar umas pessoas e uma bala a sair do canhão, porque naquela altura eu estava envolvido na própria violência, não é, da guerra que estávamos a enfrentar. Então, hoje, depois disso passar,
Sabe aquela música de Matias Damasio, quando diz que os artistas passaram a pintar anos brancos do pais, não é? E de facto aquilo é verdadeiro. Depois, a parte do mercado é que é mais complexa, porque ela assenta não apenas no desejo do cidadão de comprar quadro, não. Assenta também na própria preparação do cidadão, o elemento de mercado que vai comprar, na preparação sobre a forma de ler a arte que nós fazemos. Não é? Porque se o cidadão vai a um supermercado e compra um quadro que não tem nada, quer dizer, não nos diz nada, portanto, é uma colher, é um vaso, sei lá, é um guardanapo, compra para pôr em casa porque tem uma vontade de enfeitar a casa. Mas depois, com o que é que de facto vai enfeitar? Vai enfeitar a casa com apenas um pedaço de tela na parede, ou com um pouco de história, ou com um tema que todos os dias ao ir para o serviço, aquele quadro diga, bem, é isto que temos de fazer, quadro com alguma mensagem. E esta parte leva ainda e que é preciso muita educação do ponto de vista daquilo que nós, como angolanos, nos devemos apreciar, porque nós, para apreciar a arte, nós temos de nos gostar, nós os angolanos, como geral, tem de gostar do outro meu concidadão, porque se nós enquanto não estivermos a nos amar de verdade, vamos ter sempre dificuldade de vender a nossa arte, porque, sabe, a arte é feita, para mim a arte é um gesto de amor do artista, não é? E depois é preciso haver correspondência da outra pessoa a quem o artista quer oferecer o amor. Não é? Estamos a falar de patriotismo? Patriotismo, estamos a falar de sentido de nação, o sentido de, até mesmo de identidade, o que é que eu sou, o que é que nós somos, não é? E o que é que devemos ser, não é? Estávamos certos há 50 anos, estamos certos agora há 10 anos, o que é que queremos ser? Isto são processos que temos de estar todos envolvidos, temos de conseguir caminhar no geral e ir procurar, e uma das coisas que ajuda exatamente essas questões do pensamento coletivo, do imaginário coletivo, são exatamente as artes, não é? As pessoas que me estão a ver, se falar agora em Jesus Cristo, todos irão pensar a mesma figura, não é? Que é um artista plástico que fez, não é? Porque na altura em que Jesus Cristo viveu, do ponto de vista das artes plásticas, o desenvolvimento do retrato ainda não era como ficou depois, não é? Basta ver que nas pirâmides do Egito há os perfis traçados, mas não há rostos, não é, identitários de alguém, não é? São os perfis. Então, as artes plásticas são importantes para esta parte também do patriotismo, essa parte de sentirmos uma nação que tem história, tem um percurso vivido, está a ver? Isto é muito importante. Mas isso olha de forma conjuntural? De forma conjuntural, sim, porque nós temos de continuar a estar em paz. À medida que nós continuarmos a estar em paz, tenho a certeza, porque na educação vamos abordar melhor esses assuntos, não é? Enquanto estivermos a estudar. E quando isto acontecer, de certeza que a admiração para as artes que fazemos há de ser maior, não é? Porque as nações constroem-se permanentemente, não é? Ninguém pode dizer que tem uma nação concluída, não é? Acredito que ali os finlandeses, noruegueses, parece-me, não é, que dizem que... Mas a nação está sempre em construção, porque há sempre pessoas novas, não é? E para que a estabilidade seja a maior, é preciso que primeiro a educação traga esses elementos, porque ninguém escolhe a educação que lhe é trazida, não é? E depois, pronto, é isso, nós... Vamos olhar agora, Albino, para a nossa juventude. Vamos olhar para a nossa juventude. Temos uma juventude que nos dias de hoje está muito voltada aos telemóveis, às internets, ao mundo digital. Ao mundo digital. O que é preciso, no seu ponto de vista, ou o que se pode fazer para trazer esta juventude para os museus, para as galerias, para que desenvolvam este gosto pelas artes? Quando falo sempre, vou só reforçar, de artes, de uma forma geral, das artes plásticas, para o teatro, para a literatura, o que fazer? Primeiro, acho que aqui é preciso
Eu não critico a juventude do ponto de vista da tendência à tecnologia. Não critico porque eu fui daqueles... Portanto, eu quando fui miúdo e jovem, eu gostava de ler. Portanto, eu também estava sempre com um livro na mão. Tanto é que havia o seguinte, como eu não tinha muitos livros, havia um colega que o pai tinha uma biblioteca grande. Na altura, portanto, naquele período, acho que eram livros de cowboys, romances, era isto. Não romances femininos, mas romances do ponto de vista do desenrolar, não é? Que depois há um casamento, pronto. E então, eu pedia um livro, ia à casa do colega, pedia um livro à noite, e o pai do colega já me dizia, tens de trazer esse livro amanhã. Então, eu tive um episódio em que o colega se me estiveram a virar de se rir, íamos os três, eu, como quis fazer tudo para ler o livro e aí, no período da tarde, ir devolver porque tinha visto um outro livro de um tema importante, então eles deixaram-me, os colegas, eu a ler o livro enquanto caminhávamos, e eu entrei para a lixeira dentro, íamos para a escola, e eles riam, sabe, só depois é que eu dei conta. Portanto, da mesma forma como eles hoje, os mais novos, andam com os telemóveis. Portanto, por este lado aí não haverá tanta diferença, porque será sempre uma tecnologia da sua época, não é? Esta consome. Por este lado, não há. Agora, há a responsabilidade que eu aí acho que é nossa. Não estou a desresponsabilizar os jovens assim, porque eles arranjam soluções para problemas que eles provocam algumas vezes, não é? E para este lado também poderiam, que é nós, os mais velhos, conseguir arranjar, e no caso de hoje as televisões convencionais, que é conseguirem trazer matérias como esta que estamos agora a abordar, que leva a que o jovem, embora estar com o seu telemóvel, depois tenha a necessidade de ver fisicamente aquilo que esteve a ouvir, não é? Porque, de facto, a última vez que estive no Museu de Antropologia foi, acho que há 2 meses atrás, porque precisava portanto, eu estava a fazer uma das obras que vai estar, eu tive uma dúvida em algum momento do traçado e fui ao Museu de Antropologia. Portanto, eu devo ter ficado 2 horas no museu e não vi nenhuma criança nem nenhum jovem. Portanto, vi um jovem que estava a acompanhar um estrangeiro, mas foram 2 horas, não é? E no período em que eu era miúdo, em que era mais novo, eu acho que por cada 3 meses eu ia ao Museu de Antropologia, porque exatamente já as tendências de querer saber da cultura, por cada 3 meses ia ao Museu de Antropologia. Então, nós, os mais velhos, temos de conseguir dizer, mais do que os criticar, é arranjar os mecanismos para trazê-los para junto de nós, do ponto de vista da angolanidade, daquilo que temos de conseguir ser, fazê-los ler. Eles todos, quando se diz, vocês hoje leem pouco, mas eles leem as mensagens, leem tudo, não é? Então, vocês têm de ler mais material didático, têm de conseguir ler mais informação, não é? Porque, sabe, que quanto mais informação categorizada eles lerem, menores serão os perigos da envolvência negativa que as redes sociais podem trazer. Porque ele tem, à partida, tem documentação interna que lhe permite avaliar a informação que está a ser vendida, não é? É preciso uma aposta maior na educação, não é? É preciso. E criar políticas de incentivo para que os jovens recomecem ou continuem a ganhar interesse por estas... É preciso, eu também digo, portanto, eu estive envolvido durante um período no processo da reforma, não é? E em determinada altura resolvemos, acho que afastar-nos da reforma que estava em curso. E aí eu não posso estar de acordo. Nós tínhamos de corrigir a reforma que estávamos a fazer, não é? Porque os países têm que fazer regularmente têm de fazer reformas, porque a reforma é o reconhecimento social de que precisamos de pôr um curso diferente para o ensino que estamos a oferecer ao cidadão, que estamos a oferecer às novas gerações. A reforma é uma correção do processo pedagógico, não é? Então nós temos de temos de fazer regularmente reformas. E no caso, nós precisamos, porque muitas vezes falamos para as línguas nacionais, nós, do ponto de vista de línguas, nós temos várias línguas nacionais, não é?
E acho que, em algum momento, temos de tomar uma decisão que não há de satisfazer o geral dos grupos étnicos que nós estamos. Não há de satisfazer, mas temos mesmo de iniciar. Agora, acho que para o próximo ano letivo, em princípio, já está determinado que vamos... A introdução vamos de algumas línguas. Porque nós temos, não podemos, por causa da educação, nós não podemos ficar à espera de que haja um consenso geral. Aí não é possível. Sabe que os processos pedagógicos não obedecem, não têm de ser submetidos a referendo, não é? Ao contrário de constituições, de algumas leis, os processos educativos são um grupo de cientistas estudando a sua matéria, aquilo que é a meta estabelecida pelo processo político, é ele que estabelece depois os programas, não é? Então, a parte educativa não pode ficar dependente de referendos, não é? Precisam ser implementadas. Exatamente. Precisam ser implementadas. Sim. Agora, olhar para aquela que é a realidade, e há instantes questionei-lhe sobre o que fazer, que políticas precisam ser adotadas para que os artistas pudessem viver da sua arte. Se por acaso um jovem bater agora à porta do seu ateliê e lhe pedir um conselho para não desistir da arte, o que é que o Albino lhe diria? Eu digo sempre para não desistir, não é? E também digo para ele não se enganar com as notícias que às vezes são divulgadas de que toda a arte é vendida a preços altos, não é? Portanto, que não é verdade, não é? Portanto, a arte é vendida assim, acho que são vendidas a preços altos, são obras específicas, num mercado específico, em momentos específicos, não é? E então, ele não deve desistir, mas deve estabelecer a sua vida exatamente de acordo com o valor das obras que vende e não pretender que ao longo do ano, porque vendeu 5, 6 obras, que vai comprar um carro, porque ele não há de comprar um carro novo, há de comprar aquilo que eu digo a eles, vai comprar um sócio, não é? Que ainda por cima nunca põe dinheiro na sociedade, que é o carro que ele comprar, todos os dias há de pedir óleo, há de pedir pneu, porque como não é em primeira mão, aí há de trazer um custo grande. O que eu digo geralmente aos jovens é que não pode desistir, não é? E tem de trabalhar para que a obra, a arte que está a fazer tenha qualidade, porque nós temos de lutar pela qualidade, não é? E este é o conselho maior, tens de dar qualidade ao trabalho que estás a fazer. E como é que se atinge esse nível de qualidade? Aqui vamos à disciplina e à persistência, muita disciplina e coisa, persistência. A questão da formação também não é determinante. E depois a formação, quer dizer, consultar pessoas experientes, e hoje os jovens hoje já são mais, para mim, têm mais felicidade, porque nós, na altura era uma academia, era na academia de música, não, havia o barracão, havia lá embaixo onde está, ali próximo onde é hoje o Palmeiras Clube, a subir para o Palácio, havia ali o barracão que era, não sei se terá havido outro, eu por acaso nessa parte da história não fui ainda a pesquisar, mas aquela era a área para o aprendizado das artes plásticas, não é? Hoje há institutos, há um instituto médio e há um complexo de várias artes, não é? Que é o CIART. Então hoje a possibilidade é maior deles se poderem desenvolver. Depois, alguns dizem, por exemplo, não, mas aquilo está longe, é preciso dinheiro para o táxi, mas aí, portanto, esse é o estudo que ele tem de fazer. Mas há quem passa por esse processo de formação e diz que depois de concluído não temos um mercado que os absorve. Sim, porque nós temos de o produzir, temos de continuar a dar crédito. É assim, eu há bocado quando falei da complexidade, que é uma outra área, um outro elemento que torna isso complexo é o próprio trabalho dos artistas, não é? Hoje, quem convidar um artista para um batizado que seja, para uma comunhão que seja, há de prever o dinheiro para pagar o cantor. Portanto, e eu digo aos colegas, nesse aspecto eu fico feliz porque os artistas, os cantores, conquistaram e conseguiram o respeito do mercado. Nós temos de fazer a mesma coisa. Temos de conseguir com que os supermercados que vendem obras importadas que não têm nada a ver com a nossa cultura procurem as nossas obras para porem no supermercado. Temos de conseguir fazer isso. Nesse instante, o Albino também falou naquela questão da educação de quem consome. Sim. Que é por isso que está a ver, quando disse que é complexo, é porque eu não sou daqueles que dá respostas lineares, não é? Eu, às vezes vejo alguns políticos e assisto aqui nos debates que há uns que parece que têm a solução. Não, isto é como uma estrada resolve-se. E não, isto não é. Tudo que tem a ver com sociedade
não tem uma receita, não tem receita única, porque não é possível, porque cada um de nós é um elemento diferente. Somos todos iguais, não é? Do ponto de vista da generalidade, mas depois a mesma palavra não há de significar totalmente o mesmo para todos nós. Está a ver? Não é? Albino, vamos falar agora da exposição que acontece amanhã. Dia 25 de maio, dia do nosso continente, é o dia escolhido também para apresentar a exposição. Fala-nos desta exposição. O que é que o público vai poder ter acesso na exposição de amanhã? Como falei da qualidade, primeiro o público vai ver uma exposição com qualidade. Isso asseguro a todos, vão ver uma exposição com qualidade, não é? Depois explicar... Eu estabeleci o nome dessa exposição em dezembro do ano passado, que eu estabeleci, porque este é um trabalho que eu venho fazendo fruto da realidade que conheço de Angola e do continente africano, não é? Eu estive a dizer a alguém, eu conheço 25 países africanos, não é? Portanto, são 54 países, portanto, estou quase que cheguei a um meio dos países. E isso permitiu-me verificar que há traços comuns, há elementos comuns nessa transversalidade do continente. E depois, acho que é chegado o momento para que nós, os artistas plásticos, portanto, note-se, eu não sou o primeiro a ter essa posição, não é? Mas espero ser, se calhar, um dos mais efetivos. É chegado o momento que os artistas plásticos assumirem têm de contribuir mais para a construção do imaginário da nação angolana. Têm de contribuir mais, não é? E eu estou a lançar o desafio, lanço o repto, e então construí esta série que é Geometria Africana. Portanto, ela é feita dos símbolos um pouco usados do Maghreb à cidade do Cabo, não é? Um pouco, não é? Nós temos ali, trouxe ali elementos sona, trouxe ali elementos adrinca, elementos bacongo, portanto, consegui ali reunir um pouco. Eu tenho ali coisas que caracterizam povos do Uganda, do Senegal. Tenho mais uma vez os Imba, não é? Os Moimba, tenho mais uma vez um quadro dedicado aos Moimba. Então, eu trago ali traços, são mesmo símbolos, mas conjugados de maneiras a que quem olhar para aquelas obras não há de sair daquela exposição da mesma maneira que por lá entrar. Isto eu hoje posso ter, não é questão de vaidade, nem estou aqui a me assumir como um superior das artes plásticas angolanas, não, longe disso, mas tenho a certeza de amanhã quem entrar para a galeria da UNAP há de sair diferente do que lá entrar, não é? Estamos a falar de mais de 30 quadros que fazem parte desta exposição? Amanhã só devemos ter 10 quadros, porque o espaço da galeria também é pequeno. Não permite. Mas depois, quando progredirmos para o Instituto Guimarães Rosa, que será do mês de junho, de meados de junho a final de julho, já teremos um pouco mais, vão ser no total 15 obras, mas que são obras com dimensão suficiente, que preenchem o espaço mesmo sem ser muitas, não é? Ficamos só por Luanda? Não há possibilidade de levar essa exposição para outros pontos do país? Por enquanto é Luanda, e é assim, e aqui é que está a parte que... Sabe, quando estive no governo, sempre que houvesse um título, não é, do handball, do basquete, portanto o país todo festejava, não é? Certo. Eu também festejava, minha festa era muito curta, porque logo a seguir eu tinha de ficar preocupado com o processo dos prémios dos atletas. Tinha de ficar preocupado. Então, nesta altura, a minha preocupação é se me comprarem todas as obras agora, eu vou ter de trabalhar outra vez para construir obras para o Guimarães Rosa e depois para o resto, para as outras solicitações, não é? Então, estou numa situação mais ou menos igual àquela dos... Uma vez, acho que era o ministro Barrica,
estávamos juntos a assistir, não sei se era basquete, se era futebol. Então, depois do último sexto que nos deu a vitória, ele festejou, ele olha para mim e ele assim, meu vice, não festeja? Eu disse, pois, tu és o ministro, quem tem de tratar agora no Ministério das Finanças para os prémios sou eu, vou ficar feliz com É aquele momento, não é, de satisfação e de apreensão ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo. Estamos praticamente a chegar ao final desta nossa conversa. Mas, Albino, para terminar, eu vou dizer algumas palavras ou expressões e peço que me responda com a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Assim, muito rapidamente. Uma cor. Azul. O desporto. Handball. Angola. País bonito, aqui não dá só para ser uma palavra. Um sonho numa tela. Eu consegui ter o sonho numa tela, é ter a tela no museu. Este é um dos meus sonhos, ter a tela num museu grande em Angola ou no resto do mundo. A esperar que se torne realidade. A esperar que se torne realidade. E agora uma curiosidade, saber se o traje do Albino hoje, aqui no Selo Cultural, já está a olhar para aquela que é a data que vai celebrar amanhã, que é o 25 de maio, dia do nosso continente, ou tem um outro significado? Bem, o significado portanto, eu tenho um grupo de intelectuais, um grupo, até não são intelectuais, um grupo de angolanos que desde 2020 nós constituímos um grupo de tertúlias que o tema, e não mudamos até hoje, é pensar a ancestralidade. E combinamos logo no primeiro evento, cada um tinha de se vestir de maneira angolana, não é? Eu escolhi, porque moro na ilha, então decidi, bem, eu vou já vestir-me, vou ser um mochiluanda. E, portanto, daquela altura para aqui, são muito raros eventos públicos onde eu não estou vestido como um mochiluanda. São raros mesmo. Portanto, porque, no geral, sempre que for um ato público, eu vou com o traje exatamente para ser o meu momento de silenciosamente dizer à juventude: nós temos maneira de nos vestirmos. Está a ver? De maneiras que os dias da África, para mim, são todos os dias. São todos os dias. Serão só apenas o dia. A África não precisa ser celebrada num único dia, não é? Aliás, somos africanos nos 365 dias do ano e, aliás, durante o período em que estamos vivos aqui nesta terra, não é? E quando saímos da África, essa lembrança fazem-nos sempre, não é? Se estivermos na Europa, olha, está ali um africano. Por isso, não podemos esquecer. Ter amor e paixão pela nossa identidade. Exatamente. E por nós próprios. Albino Carlos, muito obrigada. Albino da Conceição, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui no Selo Cultural. Mais uma vez, chamar a atenção para quem nos está a acompanhar. Amanhã, a partir de que horas? Às 18 horas. A partir das às 18 horas já é a inauguração. Já é a inauguração da exposição, que vai decorrer na galeria da UNAP, União Nacional dos Artistas Plásticos, durante... Quanto tempo vai ficar patente as obras? Na galeria da UNAP, pode ficar de amanhã, dia 25, até o dia 15 de junho. Até o 15 de junho, logo depois vai no transitar... dia 18, vai para o Instituto Guimarães Rosa. Era a Casa de Cultura Angola-Brasil. Angola-Brasil, agora o Instituto Guimarães... Brasil-Angola, acho que era assim. Bom, mas é o Guimarães Rosa, agora é o Guimarães Rosa. E o título da exposição? Eu sou angolano e sou mesmo africano. Aí está. Estão todos convidados a poder acompanhar essa exposição. Albino, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por esta conversa super interessante, deu para conhecer um bocadinho mais do seu trabalho, da sua trajetória e a paixão que tem pelas artes. Sim. É a primeira de... E a paixão por África. E por África. E por Angola e por Luanda. Essa paixão é muito... Albino, muito obrigada mesmo desde já, desejo-lhe sucesso amanhã no que toca à exposição, que haja uma adesão muito grande por parte do público e que consiga comercializar, caso não, que consiga levar também o seu trabalho para outros pontos desta imensa Angola, não só para mostrar o trabalho, mas para inspirar muitos jovens que têm paixão pelas artes plásticas. Certo. Quanto à literatura, isto fica para um outro assunto, vamos olhar também para esta vertente. Está a trabalhar nesse sentido? Vem coisas novas? Eu tenho, portanto, está um livro já na editora, se calhar mais um mês, 2 meses deve estar... Devemos ter a outra obra. Será apresentado publicamente? Acho que sim. Vamos ver como vai. Como vai decorrer? A obra já está. Não, ela já está na editora, já está no prelo, não é? Portanto, a obra já está no prelo. Dá para adiantar já o título? O título da obra é Nascidos a 30 de fevereiro, infância
para lá, portanto, crianças para lá da infância, nascidos a 30 de fevereiro. Esta parte é importante as pessoas fixarem. A próxima, quando regressar aqui no Selo Cultural, vamos conhecer um bocadinho mais dessa história e de outras que tratou nos trabalhos que já estão publicados. Nascidos a 30 de fevereiro, infância para lá do calendário. Bastante sugestivo. Sim. Bastante sugestivo. Suscita muita curiosidade. Tal como eu disse, numa próxima edição vamos falar sobre isso. Quanto a vocês aí em casa, nós vamos fazer uma breve pausa. Como sempre, o tempo é curtinho. Daqui a pouco nós vamos regressar para olhar então para as atividades que marcaram esta última semana. Até já. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou a primeira fase da fábrica de alumínio Atong Angola Industry, localizada na Zona Franca da Barra do Dande, na província do Bengo. O alumínio é um bem essencial para a industrialização de qualquer país. Quando tivermos aço, alumínio, cimento, 2 deles já os temos, acredito que a nossa indústria vai dar grandes saltos. Trata-se de um investimento chinês avaliado em 250 milhões de dólares norte-americanos, integrado num projeto global que poderá atingir 1,6 mil milhões de dólares. São bem-vindos todos aqueles que queiram fazer investimento privado de relevo aqui nesta Zona Franca da Barra do Dande. A unidade industrial vai produzir alumínio eletrolítico em lingotes e outros derivados, com uma capacidade inicial de 120 toneladas por ano, contribuindo para a transformação local das matérias-primas e para o aumento das exportações. Na primeira fase, o projeto prevê a criação de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, com perspectiva de chegar a 12 mil postos de trabalho após a conclusão total da fábrica. A inauguração da fábrica de alumínio Atong representa um marco importante no processo de industrialização do país e reforça o compromisso do Executivo angolano com a diversificação da economia, a redução da dependência do petróleo e a atração de investimento privado estrangeiro. Assim Angola acontece. Governo de Angola. Chichapacha chinyingi chinazula ikolo ize mwikukwasa kuwana milimo ni uhashi wa kuwana bongo. Yoza nalinga chichapacha chinyingi chatamba kuya hanga achisake. Arozo nyugu shinacho chatamba kuya hanga ukalinge. Chichapachami, chinyingi chami. Governo de Angola. Estamos assim de regresso e vamos dar continuidade a este selo cultural e vamos continuar a falar de artes plásticas. Vamos olhar para a exposição A Hora pelo Trabalho, uma exposição que esteve patente, teve o seu início melhor no passado sábado, da autoria de Iana Van Dunen. Nesta exposição, a artista plástica destacou a identidade cultural e também a força feminina. Cores que falam, traços que emocionam e obras que contam histórias. Assim se apresenta a exposição de quadros e pinturas da artista plástica Iana Van Dunen, num verdadeiro encontro entre criatividade, emoção e identidade cultural. Hoje eu pude aprender que a arte não é só exposição, mas sim serve num todo de pontos de referência, de decoração para uma casa, para uma residência, não é? Para um escritório e para até, quiçá, ao ar livre. A exposição reuniu 26 obras inspiradas no cotidiano, na força da mulher africana e na beleza da expressão artística contemporânea. É uma exposição de alta dimensão, com quadros lindos, de qualidade. Então, e uma das coisas que me levou a comprar este quadro... E uma das coisas que me motivou a comprar este quadro é porque tem o desenho ou o designer de um prato, como se fosse um prato, e porque também dentro do prato há uma árvore, então, e é o imbondeiro. O imbondeiro é uma árvore que dura muito tempo e representa a vida, e por isso também que eu comprei, e não só por causa desses detalhes prateados, e pronto, achei o quadro muito bonito, chamou-me a atenção, por isso que eu comprei o quadro.
Cada obra carrega uma mensagem única, convidando o público a sentir, interpretar e viajar pelo universo criativo da artista. Cada quadro da Yara Vandone, né, transmite uma história, uma mensagem, um sentimento para quem estiver a olhar atento para o quadro. Esta exposição tem a ver com vida. Eu pintei para refletir a imagem da vida, refletir a imagem da convivência. Quanto à criação de cada peça exposta, a artista plástica explica. Eu selecionei de uma forma muito normal. Eu geralmente quando pinto, eu só pinto. Então, para selecionar a vida, eu pintei em conforme o que eu queria. O retrato falado da vida. E das peças, qual foi a mais desafiadora? Todas. Algumas específicas? Todas. Eu não tenho... Eu sou uma mãe dos meus filhos. E eu não escolho os filhos. Então, nenhuma delas custou mais ou custou menos. Para mim, todas elas tiveram um afeto, um carinho, um valor moral e pensando. Por isso, nenhuma delas está mais ou menos. A apresentação foi mais do que uma simples exposição, representando uma verdadeira celebração artística e cultural. Vamos agora olhar para a literatura. Já está disponível a 4ª edição da revista Ngapa e para esta 4ª edição o título escolhido foi O Corpo, a Memória da Violência. Tiago e GG fazem parte do grupo de 15 jovens artistas angolanos que criaram obras de arte que constam da 4ª edição da revista Ngapa. Enquanto o quadro de Tiago Menas Abrantes retrata o medo sentido pelo povo palestino na guerra com Israel, GG Mbakudi retrata a realidade angolana. A minha intenção era de desenhar alguém com essa sensação de medo, essa tensão, essa apreensão face a algo violento, que nesse caso o que inspirou foi o genocídio que está a decorrer, mas isso pode ser também qualquer pessoa, qualquer figura que seja vítima de algum tipo de violência. A revista trouxe à superfície diferentes perspectivas de violência no corpo, não apenas no corpo humano, como social, o político, o institucional e o do Estado. Toda ação revolucionária vem de um desconforto, e desse desconforto pode ser uma linguagem de violência, pode não ser uma linguagem de violência explícita, mas a violência acontece de várias formas em sentidos sociais. Então, quando eu também tento trazer essa necessidade revolucionária, é uma necessidade de lutarmos com o que nos violenta. No Corpo, a Memória da Violência propõe uma leitura de violência para além da denúncia, expondo os seus mecanismos, mas também torná-los legíveis nos lugares onde mais profundamente se ocultam. Temos, por exemplo, uma fotoreportagem do conhecido fotógrafo Tonspi, que está aqui também presente nessa exposição, que retrata várias situações do dia-a-dia do nosso país, em que essa violência está retratada. Falamos também de alguns episódios da nossa história, dos nossos 50 anos, que estão permeados de alguma forma, que representam esta reflexão conjunta que queremos ter. Temos também a violência do discurso, a violência das narrativas, temos vários tipos temos várias perspectivas para ver a violência como algo que vive entre nós, está dentro de nós também como ser humano, não é? De alguma forma. A Galeria Plano B foi pequena para acolher os apreciadores da arte e da cultura. Eu tenho acompanhado o trabalho, os trabalhos da equipa que faz aqui, é responsável pela Ngapa, e é de facto uma revista necessária e essencial dentro do nosso panorama cultural. Ela discute temas culturais, sociopolíticos e de outra tipologia com bastante profundidade, e por isso eu aconselho a todos os interessados por esses temas ou para estarem a par do que acontece dentro da sociedade, mas a um nível mais profundo de conhecimento. Os quadros postos estão todos na revista lançada em Luanda. Estão a ser comercializados a 5.000 kwanzas e a 3.000 em formato digital.
para além de Luanda. A revista está a ser vendida igualmente nas cidades da Praia, Cabo Verde, Lisboa, Portugal e Rio de Janeiro, Brasil. E o cinema angolano vai ser apresentado além fronteiras. Latidos é o título do documentário do realizador angolano Batista João e tem estreia marcada para a Espanha, mas propriamente na cidade de Madrid. Foi a estreia do documentário do realizador angolano Batista João. Na plateia, um público diversificado e de várias nacionalidades. O documentário intitulado Latidos é a expressão de um sentimento que, na visão de Batista João, não pode ser traduzido apenas por palavras. O documentário retrata a imigração, a perseguição e a discriminação racial por meio de uma narrativa de natureza subjetiva, feita com base na expressão artística de descendentes e imigrantes em Espanha. É, no fundo, um apelo à união e à consciência coletiva face à discriminação e a todos os problemas sociais que decorrem da imigração. Um fenômeno que acontece com frequência com cidadãos africanos que vão em busca de melhores condições de vida noutras partes do mundo, sobretudo na Europa. São, na sua maioria, cidadãos de países como Somália, Serra Leoa, República Democrática do Congo, Tunísia e Marrocos. Latidos visa promover uma compreensão mais próxima e humanizada do fenômeno migratório. Batista João faz recurso à arte como instrumento de reflexão e sensibilização social, mas evita olhar para a imigração como fator de vitimização. O realizador angolano ainda teve tempo de conversar com algumas pessoas sobre as dificuldades que enfrentou para fazer um documentário que mostrasse as peripécias de um imigrante. A cerimônia aconteceu no Palácio de la Prensa, em Madrid. Latidos, o título do documentário do jovem angolano que estreou-se em Madrid. Agora vamos para uma notícia menos boa. Luto na cultura nacional. Faleceu o cantor e compositor Joy Arthur, vítima de doença. Joy Arthur ajudou a fundar o agrupamento Kisangela. Ngavutuka é o álbum de maior sucesso da sua carreira. Foi um dos sucessos de Joy Arthur, a música que animou as farras de quintal na capital angolana. Nesta composição gravada em 1975, o cantor faz um retrato dos efeitos da repressão colonial em Angola. Há um trecho que Joy Arthur diz: "Nos foi recebido tudo. Henrique Lima Arthur, conhecido por Joy Arthur, destacou-se como cantor e compositor ainda antes da independência. Sua trajetória começa na década de 60. Exímio intérprete, ganhou popularidade cantando em Kimbuntu. Joy Arthur foi um dos protagonistas da canção política, que vai até finais dos anos 80. O artista ajudou a fundar o agrupamento Kisangela. O músico gravou também alguns temas com o grupo Semba Tropical em Londres. Joy Arthur deixou o perfume da sua voz nos Maringas e no agrupamento Os Rios. O álbum Ngavutuka é um dos discos de maior sucesso. A obra discográfica tem músicas inspiradas no cotidiano e nas vivências dos angolanos. O repertório de Joy Arthur inclui mais de 14 músicas, 5 singles, um LP e o CD Ngavutuka. Joy Arthur faleceu esta quinta-feira numa das clínicas de Luanda. É mais um dos embaixadores da música angolana que
que parte para a eternidade. Quem também lutou à cultura nacional foi o saxofonista Nanuto e, em sua homenagem, a Banda Maravilha prestou tributo ao saxofonista. A obra deixada por uma estrela é como uma chama que não se apaga, fica para a eternidade. Foi por essa razão que a Banda Maravilha organizou um espetáculo para prestar tributo a tudo o que Nanuto fez para dar a conhecer e valorizar a cultura angolana. Atuaram figuras como Sanguito, Joãozinho Morgado, Marito Furtado e músicos da nova geração. O Nanuto temos como irmão e sentimos muito. Eu, quando ouço as músicas dele, fico a chorar. Apesar da dor, familiares, amigos e contemporâneos de Nanuto reviveram a musicalidade do saxofonista. Nanuto, para a minha geração, serviu de um mais velho que tinha o caminho para desbravar e fê-lo muitíssimo bem. Nós, sempre que nos encontrássemos, falo mesmo exatamente aí a última vez que estivemos juntos a trabalhar nos 50 anos de independência, portanto, tivemos uma conversa muito profunda e que ele falava sobre o legado, falava sobre dar aulas, dar algum workshop, fazer algum workshop sobre a métrica do samba. Nanuto teve uma trajetória profissional recheada de êxitos. Era muito criterioso na concepção das músicas, rigoroso no aspecto técnico e, acima de tudo, exigente consigo mesmo. A sua obra demonstra isso. Uma pessoa com um grau de exigência extremamente elevado do ponto de vista musical. Pois era uma pessoa que dedicou toda a sua vida à música. Essa união que está aqui é o melhor que nós fizemos, que é para homenagearmos um grande homem na música angolana, um homem que trabalhou imenso, com muito carinho, um homem conhecido a nível mundial, que representou por muitas vezes o nosso país. Portanto, é o que eu tenho que dizer agora. Estamos tristes, mas a vida é assim. Esse momento é um momento triste, automaticamente temos que saber que cada um de nós tem que dar o seu melhor, a nossa presença aqui, nesta homenagem ao grande Nanuto. Nanuto foi um dos instrumentistas que granjeou prestígio na lusofonia e o saxofonista foi a enterrar esta quarta-feira em Lisboa. E a homenagem prestada a Nanuto pela Banda Maravilhas e outros músicos aqui da praça. É chegado o momento do selo de baú. Corria o ano de 1963. Nascia Antônio Manuel Fernandes Nanuto, no Sambizanga. Deixou o cordão umbilical no Sambila, mas cresceu na Casa dos Rapazes de Luanda, localizada no bairro Palanca. Desde tenra idade, que dava sinais que queria ser instrumentista. Apareceu no refeitório à hora do almoço o maestro e o padre, que disseram que, em funções das características necessárias para um instrumentista de sopro, que eu, a partir daquela altura, teria que começar as aulas de música. Atingiu a maturidade rapidamente graças ao que aprendeu na Casa dos Rapazes. Nanuto era de uma família modesta. Nós éramos muitos irmãos e, naturalmente, que os meus pais nunca tiveram uma situação estabilizada. Muitos filhos para estudar, para comer, para educar. É complicado. E foi o meu caso, eu não fui o primeiro, porque 2 irmãos meus já lá estavam. Foi muitíssimo bom. Globalizando as coisas, foi bom para a minha educação como homem,
para a minha educação como músico, num contexto familiar, saber o que é que são as regras que são essenciais para uma família, aí sim. E depois para a sociedade, enfrentar uma sociedade que muitas das vezes não está de encontro às nossas ideias. Trabalhou como tipógrafo, depois cumpriu o serviço militar, mas não se desviou da música. Eu fui para um grupo que era o Fapla Povo, onde eu toquei com vários, mais miúdo, toquei com vários artistas, entre os quais David Zé, Urbano de Castro, Arthur Nunes. Depois da altura em que eu saí, andei por vários grupos nacionais. Mas há um grupo que se ressalta no meio disto tudo, que é os Merengues, que é o grupo onde eu de facto me formo como músico completo. Nanuto era fascinado pelo estilo de música de Manu Dibango e de Hugo Masekela. Decide adaptar a música cantada ao saxofone. Toca em várias bandas e experimenta ritmos diversificados. Tornou-se conhecido, mas a fama não lhe tirava o sono. Durmo tranquilo, acordo tranquilo, porque a fama passa-me ao lado, fruto da educação que eu tive. Felizmente a educação levou-me a que, se um dia eu atingisse um determinado patamar, que soubesse lidar com estas situações. Um palco é o sítio onde eu não penso. Então, no fundo, é uma terapia que eu tenho e é uma forma saudável de desanuviar. O assunto fama era um caso arrumado. Ainda assim, Nanuto trabalhava duro. Mas afinal, qual era o grande desejo de Nanuto? Eu quero projetar a música instrumental angolana. O saxofonista fez o nome de Angola ser pronunciado nos 4 cantos do mundo. O facto de ter tocado no maior festival do mundo, que é o Rock in Rio, no maior palco do mundo. Um palco do tamanho do campo de futebol, onde tocaram durante 3 dias várias estrelas mundiais, Britney Spears, Elton John, enfim. E no dia em que eu toquei com o Luís Represas, portanto, foi no dia em que tocou o Sting, Alicia Keys, Alessandro Sanz, Ivete Sangalo. Portanto, e estou a falar num dia em que estavam cerca de 120 mil, de 130 mil pessoas. Sempre que ouvisse música, deixava-se levar. Queria ser como outros artistas. É um pouco da essência do disco Luandei. Gostaria de fazer a projeção musical da música angolana fora do país, internacionalmente. E então eu fui luandando. Parado, umas vezes sentado, outras deitado, umas vezes na marginal, olhando para o sol, olhando para a lua e luandando. Então o que é que acontece? Fui evoluindo musicalmente. O disco é justamente isso. A obra inclui vários ritmos, músicas de Lamartine, Luís Moraes e tem um samba que homenageia o agrupamento Os Merengues. O primeiro videoclipe dos 3 discos que eu gravei, que eu gravo no país, né? E é o primeiro videoclipe também que, acima de tudo, tem o nível de produção que teve. Primar pela qualidade, termos finalmente a televisão disponibilizado os meios, os melhores meios necessários, tanto a nível de câmaras digitais e outros, né? E depois toda a equipe de produção disponível para trabalharmos largas horas durante a noite e durante o dia para que se possa apresentar então um clipe a nível mundial e que possa passar de uma ou de outra forma nas grandes televisões internacionais e
no MTV Base e outros, né? E mostrar que de facto a televisão também, a televisão de Angola concretamente tem ótimos produtos e trabalha com os melhores músicos que o país representa. Nanuto sentia-se honrado quando falava dos merengues. Merengues era o grupo que tinha melhor gerência, porque era um grupo, e aí é outro facto que eu aprendi também, havia o contabilista, havia o chefe do grupo, depois tínhamos um contabilista que cuidava dos dinheiros, havia o chefe musical, né, que era o Nando Tambarino, que era o trompetista. Tocou com Carlitos Vieira Dias, Zé Queno, Zeca Tirilene, Joãozinho Morgado, Nando Tambarino, Tony Trombone, Lopes Ferreira e com Tony Henriques. Foi um grande aprendizado. Nanuto atuou também com Luís Moraes. Luís Moraes, que é o Cúmbia de los Negros, é uma música em que eu ia às farras, ouvia e dizia: eu um dia tenho que tocar como ele. Graças a Deus, hoje toco ao lado dele. Infelizmente não houve a participação dele neste disco por questões... Conforme era teu desejo. Exatamente, combinamos tudo, mas infelizmente por questões profissionais não foi possível. O saxofonista esteve ligado ao projeto Quintal do Semba, encabeçado por Paulo Flores e a Banda Maravilha. Portanto, fazem parte também o Carlitos Vieira Dias, né? Nós convidamos o João Ferreira, que vem de Portugal, a Ângela Mingas, tínhamos convidado o Boto Trindade, mas infelizmente ele não pôde, e fomos buscar o Teddy, não é? Portanto, quem falta... Há variadíssimos músicos. Nós necessitávamos de uma banda, não é? A partir de uma banda que nos pudesse ajudar a projetar esse Quintal do Semba. Os discos Marés, Quizofado, Luandei, Biza, Chimbica e Gato Viju são um dos legados que o saxofonista deixa. O artista morreu aos 63 anos. Nanuto foi a enterrar na passada quarta-feira em Lisboa. E foi assim o baú do selo desta edição, a nossa homenagem ao saxofonista angolano Nanuto, músico que deixou-nos também este mês de maio em Lisboa, vítima de doença. E com esta homenagem a Nanuto, chegamos assim ao final do selo cultural. Como sempre, estamos gratos pelo fato de ter estado aí do outro lado e nos ter acompanhado. Desejo-lhe boa, pois, continuação de uma ótima noite de domingo e que amanhã tenha o começo de uma jornada laboral bastante produtiva. Quanto ao selo, nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.